Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série que temos no canal chamada Curiosidades da Eletrônica. E hoje, pessoal, eu trago para vocês um software bastante curioso que mais parece um simulador de circuitos, só que na verdade ele não é um simulador, ele é um desenhista de circuitos eletrônicos. Ele permite com que você faça desenhos de circuitos em protoboard, em esquema elétrico e em placas de circuito impresso. É o Fritzing. O Fritzing você pode baixar num dos links que está na descrição do vídeo aí. Você baixa ele, descompacta ele, cria uma pasta no seu computador, coloca os arquivos lá dentro. Dentro dessa pasta vai ter um aplicativo, você roda o aplicativo, pronto, o programa já está rodando, sem precisar instalar nada no seu computador. Basta você guardar os arquivos dele e toda vez que você quiser abrir ele, você roda o aplicativo sem instalar nada. Então aqui nós temos o Fritzing, a tela de apresentação do Fritzing, ele é gratuito, tá? Então você tem aqui, ó, três opções para fazer o desenho do circuito eletrônico: protoboard, esquema e a placa de circuito impresso. Em alguns casos você pode utilizar também o código, que alguns circuitos, como por exemplo Arduino, PICs, têm códigos para funcionar. Tá, pessoal? Então nesse vídeo aqui a gente vai aprender a usar o Fritzing, como se trabalha com o Fritzing. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é de um circuito eletrônico para a gente desenhar aqui. Como ele não é um simulador de circuitos, a gente vai fazer o circuito num simulador e testar o funcionamento. No nosso caso, nós escolhemos aqui o Multisim, mas pode ser qualquer simulador, tá? Nós vamos utilizar um pequeno amplificador de áudio LM386, é um amplificador de baixa potência. Nós vamos testar o funcionamento, é um circuito bem simples, formado por 4 capacitores eletrolíticos, o CI LM386, um potenciômetro, um jack de entrada, a entrada de força e a saída para o alto-falante. Nós conectamos aqui o gerador de sinais na entrada do amplificador e na saída, tanto na entrada quanto na saída, nós conectamos um osciloscópio para testar o funcionamento dele aqui nesse simulador. Então, nós vamos colocar para funcionar. Então, observem o seguinte. Aqui, ó. Aqui de preto nós temos o sinal na entrada do amplificador, que está na escala de 10 mV e pico a pico. Então, daqui para cá, ele tem aproximadamente 10 mV desse ponto para esse ponto. E a saída do amplificador, a escala de 200 mV daqui para cá, nós temos aproximadamente 1.6 volts, o que dá um ganho de 160, tá? Então observe que o nosso amplificador ele tem um ganho de 160 vezes, e essa tensão que vai ser enviada para o alto-falante funcionar, tá? Então nós temos o amplificador nosso funcionando direitinho, o circuito aqui. Agora nós vamos desligar isso aqui e vamos passar esse circuito aqui pro Fritzing. Então aqui dentro do Fritzing nós vamos desenhar o nosso circuito eletrônico na protoboard, no esquema elétrico e na placa de circuito impresso. Aqui do lado direito você tem as bibliotecas de componentes. Você vai selecionar os componentes que você precisa no seu projeto. Esses componentes estão separados aqui em grupos, mas também tem a opção da procura, da lupinha aqui do Search, onde você digita o nome do componente e vai aparecer as variações que esse componente tem aqui dentro do Fritzing. Então aqui que a gente vai pegar os componentes. Então nós vamos fazer agora, vamos começar o nosso desenho. Vamos começar pela opção da protoboard. Então a gente pode clicar aqui no Sketch, que é o novo desenho, ou então a gente pode usar esses atalhos aqui direto. Protoboard, esquema elétrico e placa de circuito impresso. O código vai ser utilizado caso o projeto seja de um Arduino, de um PIC que tem código. No nosso esqueminha não tem código. Então nós vamos primeiro, pode clicar aqui ou pode ir direto aqui na protoboard. Então aqui nós já temos uma protoboard básica para o nosso circuito. Então observando aqui, ó, nós vamos precisar de um CI LM386. Então aqui na opção procura você digita lá LM386 e aí você já achou o circuito integrado necessário. Agora nós vamos precisar de 4 capacitores eletrolíticos. Observem que o C1 e o C2 têm valor mais alto, então são capacitores maiores, mais gordinhos. O C3 e o C4 são capacitores menores, que têm um valor mais baixo. Então nós vamos lá no Fritzing, e aqui nós vamos digitar na busca capacitor.
Então nós temos aqui, ó. Apenas que a palavra capacitor em inglês é a mesma, tá? Porque aqui você tem que pôr o nome dos componentes em inglês. Capacitor em inglês é capacitor. É a mesma coisa. Só a pronúncia muda um pouco. Então nós vamos procurar o seguinte. Observe quando você passa o mouse em qualquer um dos componentes, aqui nesses 3 quadrados vai aparecer o aspecto físico do componente, vai aparecer o esquema elétrico dele e vai aparecer os terminais dele na placa de circuito impresso. Então eu preciso de um capacitor eletrolítico gordinho que tenha 2 terminais redondinhos. Por exemplo, esse capacitor, ó, tá vendo? Ele tem os terminais redondos para encaixar na placa. Esse daqui ele já tem os terminais achatados, porque aqui é do tipo SMD. Embora o desenho seja parecido com o capacitor comum, mas aqui é do tipo SMD. Então, nós vamos procurar um sim. Aqui, tá vendo? Aqui nós temos um capacitor que é meio gordo, é grande aqui para o nosso projeto, mas aqui já deu para ter uma ideia. Aqui tem outro, ó. Esse é o pequeno, muito pequeno. Vamos pegar aqui, ó. Não, esse é pequeno, mas esse aqui eu posso usar depois. Vamos ver aqui. Esse é SMD, esse é SMD, esse aqui é... Aqui, ó. Esse aqui já dá para usar. Esse daqui vai ser o C1, por exemplo. Esse aqui vai ser o C2. Esse aqui é SMD. O C3 eu posso usar esse aqui e o C4 esse. Tá vendo? Ó, eu já tenho os 4 capacitores aqui do meu projeto. O C1 e o C2 são os maiores, C3 e C4. Ó, você passar o mouse, ele vai te mostrar C1, C2, C4 e C3. Então agora, o que eu vou precisar mais? Eu vou precisar de um potenciômetro de 10K. Eu vou abrir aqui de novo. Aqui eu posso digitar somente o POT. Ele vai te dar vários potenciômetros. Tá vendo aqui, ó? Vários símbolos de potenciômetros. E aí eu escolho um deles. Eu posso usar esse aqui, por exemplo. Eu posso usar esse. Aqui você fica a seu critério. Você escolher o potenciômetro. Vamos ver esse aqui, ó. Eu posso usar esse aqui. Tá? Um potenciômetro pequeno. Ele vai servir só como potenciômetro de volume. Se quiser, você pode usar qualquer um desses aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. Tá? Esse aqui é mais bonito. Eu vou deixar esse aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Pôr ele de novo, que ele vai ser o P1. Aqui, o U2, no caso. O U2. É o P1, né? Mas lá ele tá com o U2. Esse aqui, ó. O que mais que eu vou precisar aqui? Eu só vou precisar agora da entrada de força, da saída para o alto-falante e do jack que eu vou ligar na entrada do amplificador. Então, o conector de força. No conector de força, aqui no Fritzing, eu vou digitar aqui plug. Plug. Aqui eu tenho um conector de força, tá vendo? Esse vai ser o conector de força. Eu vou precisar de um jack aqui na entrada. Esse jack, eu vou digitar aqui jack, ou jack em inglês. E aí eu tenho vários jacks. Eu vou usar esse aqui, ó. Não, esse aqui não. É esse aqui. Não, não vou usar esse aqui não, porque eu tenho um que está com a plaquinha. Fica mais fácil para desenhar. Não é esse. Vamos ver se é esse aqui. Não, também não é. Vamos ver esse. É esse aqui, ó. Esse aqui tá com a plaquinha. Ele tem 3 terminais, como vocês podem ver aqui, ó. Ele tem um terminal que é o terra comum para os 2 canais, que se chama, nesse caso, se chama sleeve. Tá aqui, ó. Esse terminal aqui. Aqui. O sleeve, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui é o right, o canal direito. E esse aqui é o left, o canal esquerdo. Muito bem. Agora eu só vou precisar do osciloscópio, não. Vou precisar agora da saída do alto-falante. O terminal do alto-falante, o alto-falante a gente vai ligar num borne. Esses borne em inglês aqui, como eles têm parafuso, parafuso em inglês é screw.
Então você digita aqui, ó, screw. E aí você tem um borne, ó. A gente vai usar um borne de 3 terminais, esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Borne de 3 terminais para ligar o alto-falante. Então o que eu tenho aqui no meu projeto? A protoboard para fazer o circuito. Eu tenho o LM386, o C1, C2, C3, C4, potenciômetro de entrada, alimentação, o jack de entrada e aqui a saída pro alto-falante. Vamos fazer agora a montagem do circuito aqui na protoboard. Eu tive a liberdade de trocar os capacitores C1 e C2 por outros menores e com mais facilidade de você mexer no valor deles aqui no menuzinho, tá? Então esses dois aqui vai ser o C1 e o C2, o C3 e o C4. O C1, nós vamos mudar o valor dele clicando nele. Aqui do lado direito você tem a capacitância dele, 100 microfarads. Nós vamos colocar a capacitância dele para 0,22 milifarads. É 220 microfarads, mas meio esquisito isso aqui. Aqui o outro já está 0,22 milifarads. A tensão de trabalho, nós vamos colocar ele para 16 volts. Esse aqui também para 16 volts. 16, 16. Esse daqui ele vai ser de 10 microfarads. Está aqui, ó. Só mexer no valor. 10 microfarads por 50 volts. Esse aqui também, ó. 50 volts. 10 microfarads. Então nós já temos os capacitores nos valores corretos aqui para a gente trabalhar. Então o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, nós vamos energizar a placa. Nós vamos energizar a placa com esse conector aqui, ó. Então, esse conector, nós vamos ter que... Ele já está no lado certo, mas se você quiser virar ele, ó, você clica nele e o botão de girar está aqui, ó. Tá? Então você tem a opção de girar ele aqui, clicando no botão. Esse terminal aqui de cima é o negativo, de baixo é o positivo. Você só encaixa aqui na protoboard. Quando você encaixa, tá vendo ficaram verdes os furinhos aqui, ó? Significa que esse furinho, esses furinhos aqui de baixo estão ligados no positivo do conector. Os furinhos de cima no negativo. Então agora eu preciso energizar os furinhos aqui de baixo também. Como é que eu faço isso? Eu preciso fazer uma ligação do positivo aqui de cima com o positivo aqui de baixo. Então eu preciso de um fio. Para colocar o fio, basta você chegar no furo, clicar no furo e arrastar ele até encostar onde você quer fazer a ligação, que no caso é o furo de baixo. Você solta e você já tem o fio mais B ligado no mais B. Observe que o fio está vermelho, mas se você quiser mudar a cor do fio, você clica no fio, aqui do lado direito, você muda a cor aqui do jeito que você quer. Aqui está vermelho, então a gente vai deixar vermelho. Terra com terra, você puxa o terra de cima no terra de baixo. Vermelho não, a gente muda para preto, que é o fio de terra, tá vendo aqui, ó? Então agora você já tem energizado as trilhas de cima e de baixo. Vamos colocar agora o LM386, mais ou menos por aqui. Quando você solta o CI, tá vendo aqui as trilhas que acenderam, verde? Significa que todas essas 4 trilhas estão ligadas nesse pino de CI, no caso o pino 4. Esse pino aqui é o 1, essas são as trilhas dele e assim por diante, que a gente vai usar aí na protoboard. Próximo passo agora é energizar o circuito integrado. Como é que a gente energiza o circuito integrado? Ligando os pinos 2 e 4 ao terra e o pino 6 na linha de mais B. O pino 6 na linha de mais B, de vermelho. E os pinos 2 e 4 no terra. Os pinos 2... Aliás, está errado, esse aqui não é o pino 2. O pino 2 é aqui. O pino 2 aqui no terra, de preto. E o pino 4 também de preto no terra. Então nós já temos o C energizado. Pino 6 no mais B, os pinos 2 e 4 no terra.
Prontinho. O circuito já está montado aqui na protoboard. Vamos conferir aqui, ó. O jack vai ligado no positivo do capacitor, negativo no meio do potenciômetro. O jack vai ligado aqui, ó. O jack vai ligado aqui no capacitor, o capacitor no meio do potenciômetro, o sistema do potenciômetro no terra, o outro sistema do potenciômetro no pino 3 do integrado, os pinos 6 no mais B, 2 e 4 no terra, o 5 é a saída, vai ligado no capacitor, o capacitor vai na saída aqui, ó. Aqui o capacitor de filtro do mais B para o terra, tá? Então nós temos aqui o circuito pronto para usar. Já está montado na protoboard. Feito isso, agora você vai salvar o seu projeto. Você vai aqui em arquivo, salvar. E você vai colocar o nome aqui, por exemplo, você vai colocar ele dentro da pasta de projetos. Essa pasta aqui é o seguinte: quando você usa o Fritzing, ele cria, dentro da pasta Meus Documentos, ele cria uma pasta chamada Fritzing. Essa pasta tem bin, parts e esse projetos aqui é o que criei essa pasta. Então dentro dessa pasta, eu vou colocar o nome deste projeto que vai ser LM386. Bom, salvou. Agora nós vamos passar para o esquema. O esquema, tá vendo? Sai tudo bagunçado aqui, ó. As ligações. Então nós vamos arrumar essas ligações. Inclusive já sai mais ou menos aqui para você ter uma ideia como é que os componentes vão ser ligados. Tá vendo? Esses pontilhados aqui indicam onde os componentes serão ligados. Então, nós vamos dar mais uma olhadinha aqui na protoboard para ver se está tudo ok, tudo certinho. Tá tudo correto aqui. Beleza? Vamos passar aqui para o esquema e vamos arrumar isso aqui. Então, a primeira coisa, o potenciômetro ele fica na entrada. O CI a gente vai deixar ele no meio. Você clica no desenho e arrasta o desenho, tá, pessoal? O símbolo. Como tem fios cruzando aqui, ó, a gente pode virar potenciômetro. Pode inverter ele aqui, ó. Aqui a gente inverte ele tipo um espelho, tá vendo aqui, ó? Esse capacitor, ele vai ligado no meio do potenciômetro. Na verdade, o que tem que ficar mais à esquerda do potenciômetro é o jack. Então vamos levar o jack para lá. Vamos virar o jack aqui, ó. Desenho esquemático feito, tá? Deu um pouquinho mais de trabalho esse capacitor. Aqui estão os componentes devidamente colocados. Aqui a entrada do circuito integrado pino 3, a saída no pino 5. Aqui os terras, tudo direitinho, alimentação pino 6, o 4.2 no terra. O capacitor de filtro aqui, tá? E agora o último passo vai ser a criação da placa de circuito impresso. Eu já organizei mais ou menos aqui na placa de circuito impresso os componentes. Procurem colocar os componentes os mais próximos possíveis uns dos outros, porque aí a placa não fica muito grande, e numa certa ordem, para facilitar a ligação entre esses componentes. Como por exemplo, aqui a ordem é o jack, potenciômetro de volume, o CI,
a saída para o alto-falante, o borne de saída para o alto-falante e o conector de força, tá? Então agora nós vamos fazer a ligação entre os componentes, mas antes, eu dou um clique aqui na placa, aqui do lado direito, no menu, eu tenho o número de camadas aqui, ó. O FreeSync, ele te dá duas opções, para você fazer a placa com duas camadas, é aquela placa que tem face dupla, trilhas em cima, trilha embaixo, ou opção de uma camada só, que é aquela opção que tem trilha só embaixo. Como esse circuito é um circuito simples, então a gente vai deixar as trilhas somente na parte de baixo da placa. O nosso parceiro comercial, o nosso patrocinador, a PCBWay, eles fabricam as placas em face única, face dupla, face quádrupla e por aí vai. O número de faces que eles têm lá no site deles. Existem placas que têm muitas faces e trilhas. Não é o nosso caso aqui. No nosso caso a placa é bem simples. Agora eu vou fazer a ligação das trilhas entre um componente e outro. Eu tenho duas opções. Eu posso fazer um roteamento automático. Eu clico aqui, ele faz o roteamento. Porém, dependendo da posição que você colocar os componentes, ele vai demorar e vai ficar feio pra caramba. Eu prefiro, num circuito simples, eu prefiro fazer o roteamento manual. Fica melhor, fica mais bonito o desenho da placa, tá? Mas ele pode fazer o roteamento automático. A gente vai fazer o roteamento manual. Essas linhas pontilhadas que ligam os componentes, é exatamente mostrando para você que componente vai ligado em que ponto do circuito. Então você pode usar, para desenhar uma trilha, você pode clicar, por exemplo, aqui, ó. Você pode clicar em qualquer lado que o pontilhado termina, tanto faz esse ou esse, e arrastar para o outro lado, ó. Você já tem uma trilha aqui, ó, ligando esse ponto a esse. Você clica na trilha, você pode aumentar o diâmetro dela, ó. No caso aqui eu aumentei o diâmetro dela, ela ficou mais grossa, tá? Então você pode fazer dessa forma, ou então você pode fazer o seguinte, dá o deleta. O pontilhado, que é só para você saber quem vai ligado em quem, você pode apagar ele se você quiser, ó. Vai com o botão direito, apagar a fiação de nó. Aí você apaga o pontilhado e liga normal, clica aqui e leva na outra. Tá vendo, ó? Aqui você tem uma trilha. Se você quiser deixar essa trilha mais bonita, você clica no meio dela e faz aqui uma espécie de um L, ó. Tá vendo? Fica mais bonita a trilha. Fica a seu critério. Você pode fazer isso ou seguindo o próprio pontilhado, ou então apagando o pontilhado e pondo a trilha no lugar. Então essa ligação aqui já está feita. Agora, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Esses pontilhados pretos aqui são todos terras do circuito. Então, eu vou fazer uma única ligação de terra saindo pelo lado de fora aqui da placa, porque aí fica mais apresentável. Eu vou colocar esses capacitores aqui mais para cima, isso aqui mais para cá, fica mais bonita a placa também. Então eu vou puxar esses terras tudo aqui por fora, para interligar todo mundo aqui, para não ficar tanto fio cruzando aqui, ó, nesse setor. Então eu vou apagar o fio daqui, eu vou começar o terra por aqui, ó, apagar o fio, vou começar o terra daqui, ó, daqui para cá.
prontinho aqui, ó. Então o circuito já está feito, já está montadinho aqui, já está prontinho para confeccionar a placa, tá? Feito isso, nós vamos diminuir o tamanho da placa, a placa aqui está muito grande, é só você pegar nas abas da placa e você consegue diminuir aqui, ó. Menor tamanho possível, por quê? Porque a placa, se for muito grande, ela fica mais cara para fazer. Uma placa menor, óbvio, além de ser mais bonita, o projeto fica mais bonito. Tá vendo aqui, ó? Aqui seu projeto prontinho para ser montado, para ser confeccionado. Tá vendo aqui o potenciômetro, eu coloquei aqui. Se bem que o potenciômetro eu podia ter colocado aqui em qualquer canto. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Podia ter colocado num canto da placa, não aqui no meio. Tá? Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Então agora nós vamos salvar o projeto. Salvar. E nós vamos exportá-lo. Você pode exportar esses arquivos aí, como arquivo PNG, por exemplo, arquivo de desenho. Mas você pode exportar também como arquivo para fazer a placa. Então, como é que você exporta num arquivo para fazer a placa? Você vem aqui no exportar PCB, na setinha do lado, e você vai exportar como Standard Gerber. Gerber são os arquivos que o nosso parceiro comercial, o nosso patrocinador, a PCBWay, usa para fazer a placa. Então, Standard Gerber, e você salva dentro da pasta projetos. Você pode colocar aqui LM386, tá? LM386. Você selecionou a pasta, está aqui pasta projetos, manda lá para dentro. Pronto. Você já tem os arquivos para fazer a placa. Aqui na pasta do Fritzing, você vai ter os seus arquivos Gerber, tá vendo? Você vai pegar esses arquivos aqui e compactar eles com um programa tipo WinRAR. Você vai adicionar para o arquivo, você salva ele como zip ou como RAR, tanto faz, e manda lá projetos RAR, ou então LM386.RAR, WinRAR ou zip, tanto faz, dá um OK, e você já tem aqui, ó, você já tem aqui o projeto para mandar pro nosso parceiro comercial para ele fazer a placa para você. Você vai mandar seus arquivos Gerber para PCBWay, o nosso patrocinador dos vídeos aí no canal. O endereço deles está na descrição do vídeo. Eles estão com uma super promoção. Você vai pagar $5 por 10 placas de uma dupla face, com um tamanho máximo de 10 por 10 centímetros, 100 por 100 milímetros. Eles também têm um bônus de $5 para se inscrever aqui no site. E eles têm a opção de entrega expressa de até 24 horas. Eu já tenho aqui, ó, eu já vou entrar na minha conta. Aqui você vai fazer o pedido da sua placa. Você vai colocar o tamanho da sua placa. Vamos supor que aquela placa que a gente fez no Fritzing é de 50 por 50 milímetros, 5 por 5 centímetros. Você vai pedir 10 peças, uma camada. O cobre vai estar na camada de baixo. O lado da solda embaixo. O silk screen com o nome dos componentes em cima. Aqui você não precisa mexer em nada. Clica aqui no Yes. Você põe aqui no Calculate. Aqui você tem o preço, $5 pelas 10 placas. Eles levam de 2 a 3 dias para construir essas placas. Tem a opção da entrega expressa de até 24 horas, só que um pouco mais caro, óbvio. Você pode pedir o envio por transportadora ou por correio. Tá? Aqui você escolhe o país. No nosso caso aqui, eu vou escolher aqui o Brasil. Aqui já sai o frete, Add to Cart. E aqui, quando você for mandar a sua compra, você vai adicionar os arquivos Gerber que a gente criou lá no Fritzing. Então, na pasta projetos do Fritzing, está aqui ó, o arquivo que nós comprimimos, LM386. Você manda para eles e vai aparecer aqui sujeito à audição. Eles vão verificar se os seus arquivos estão ok. Isso leva algumas poucas horas, alguns minutos, algumas horas. E depois eles já aprovam e aí você pode fazer o pagamento. Tá, da sua placa. Primeiro eles vão verificar e depois eles dão ok para você fazer a placa. Beleza, pessoal? Então vale muito a pena fazer as nossas placas, fazer as suas placas usando a PCBWay. Placas de excelente qualidade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula, que foi um mini curso de como usar o Fritzing. O Fritzing, como eu falei para vocês, é uma ferramenta para desenhar circuitos eletrônicos. Tá, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Por enquanto,
Meu muito obrigado, vejo vocês aqui no próximo vídeo e até a próxima.